Então, minha gente, minha boa gente do Tocantins, que saudade de vocês. Vocês não podem saber o que significa. Eu estive aí a última vez em 2020. Eu pude ir o ano passado, depois de terem adiado a minha viagem inúmeras vezes. Comprei a passagem para o início do ano e a pandemia suspendeu os voos. Eu consegui chegar aí em junho e fiquei até o iniciozinho de julho para fazer o lançamento ou relançamento da sexta edição do Roteiro do Tocantins, do Lísias Rodrigues, que é um livro que eu obtive os direitos autorais junto à família e venho editando desde 2001. Mas os meus direitos autorais praticamente acabaram, porque ele agora é de domínio público, então ele pode ser editado por qualquer pessoa, por qualquer editora, por qualquer empresa. Na época não, na época ele ainda estava sob o domínio da família, dos herdeiros, que me cederam para que eu fizesse três edições do livro aqui no Tocantins. O que me satisfez muito e o que preencheu uma grande lacuna do estudo da história do Tocantins, da historiografia tocantinense, porque o Lísias Rodrigues, depois do Cunha Matos, é o principal coreógrafo do Estado, é o do século XX, pelo menos é o mais recente, é o que pegou as transformações sociais e políticas do século XX. O trabalho do Lísias é interessantíssimo. Eu me apaixonei por ele desde que cheguei no Tocantins. Conheci o Lísias em 1989. Então, eu sou um cara do Rio de Janeiro que foi convocado, convidado para participar do processo de implantação do estado do Tocantins. Eu fui contratado como consultor da Secretaria de Planejamento, da CEPLAN, para a área de educação e cultura. Eu deveria ajudar a definir as linhas de ação de governo nas áreas de educação e cultura, que a educação e cultura, esse binômio, ele significa a minha prática de vida, minha prática profissional, foi com que eu sempre trabalhei. Enfim, aceitei o convite e acabei ficando e participei da implantação de Palmas. Fui o primeiro secretário de Cultura de Palmas, conselheiro de Cultura da cidade eleito e também eleito representante do Tocantins no Conselho Nacional de Cultura Popular. Toda a minha história está ligada ao Tocantins, toda a minha história de realizações, de produtos, de projetos está ligada ao Tocantins. É claro que eu fiz alguma coisa no Rio de Janeiro antes de enfrentar a implantação do Tocantins. Eu tenho alguma produção aqui no Rio de Janeiro. Mas eu sou mais palmense, eu sou dessa cidade nova, desse mundo novo que o Tocantins quer criar, quis e quer criar, desse novo mundo que o Tocantins quer inventar no interior do Brasil, nesse riquíssimo ambiente entre o cerrado e a floresta tropical. Enfim, bom, mas estamos aqui para falar sobre poesia. Esse foi o convite que me foi feito. Eu, enfim, sou poeta, sou escritor e sou poeta, mas tenho muita dificuldade em me afirmar como poeta, porque, enfim, tanta gente faz poesia, pode parecer pretensioso querer ser poeta, mas de repente não é uma coisa que a gente consegue escapar. Eu não consigo escapar de fazer poesia. Eu faço poesia assim como faço uma fotografia. Eu também sou apaixonado por fotografia e as minhas fotografias têm sempre um conceito, uma conotação poética, um ângulo poético, um uso da luz poético, porque descobri em determinado momento que eram imagens que me traziam inspiração. Eram imagens, momentos que eu
capturava sentimentalmente, capturava emocionalmente e conseguia fazer resultar num produto estético, numa proposta estética, numa proposta filosófica. Foi assim que eu comecei a escrever. A poesia em si, a poesia enquanto conteúdo gramatical, enquanto conteúdo formal, a poesia não é livre como eu a pratico. A poesia escolástica é quase que matemática, se não matemática. A poesia formalmente se divide em quadrilhas, sextilhas, oitavas, sonetos, baladas, formas pré-definidas do fazer poético, nas quais o autor, o poeta, o escritor tem que se enquadrar para realizar. A poesia matemática, o primeiro verso deve rimar com o terceiro e o segundo deve rimar com o quarto num soneto. Então nós temos rimas que os matemáticos chamam 1, 2, 1, 2. 2 com a mesma sonoridade e 1 também com a mesma sonoridade na mesma quadra. Então a poesia, por definição, me desculpem o tremor na câmara, a poesia, por definição gramatical, por definição formal, por definição externa, a poesia é matemática, a poesia é lógica, a poesia obriga o escritor a se enquadrar numa forma determinada e essa forma determinada define matematicamente as combinações sonoras. Então, se eu tenho lá um poema com a rima com o som 1, com o som 2, com o som 3, eu devo ter na sequência uma rima 1, 2, 3 também. Ou então devo ter num terceto uma rima 1, 2, 3, de maneira que seja a rima entre o 1 e o 3, e o verso número 3. Em poesia, cada linha do poema se chama verso. É essa a definição formal. E essa poesia tem que ser estudada nos manuais, nas gramáticas, nos compêndios. Os poetas de outrora, os poetas de antes, todos se abrigavam dentro desse formalismo, do formalismo do soneto, do formalismo da balada. O cordel define um formalismo e até a poesia concreta, que é uma linguagem moderna, também define um formalismo e muito mais radical. O formalismo da poesia concreta joga com palavras e formas, e a literação em formas. Então, um poema tem uma determinada escada, cada letra representando um degrau. Há também o poema animado, o Ferreira Goulart se atreveu a fazer um poema belíssimo, Barquinho Azul. Então ele joga com cores, formas e palavras. Quer dizer, a poesia em síntese, toda arte é poética. Não existe arte sem poesia, não existe arte sem uma espécie de catarse, ou então, vamos chamar, uma epifania, uma descoberta, uma revelação. A poesia é revelação. Eu acho que a poesia tem muito a ver com a filosofia. O meu caminho de compreensão da filosofia passa pelo meu caminho de compreensão da poesia. A filosofia começaria com o Talma, não é? Que hoje a gente, até exagerando um pouco, pode definir como trauma. Quer dizer, alguma coisa me traumatiza, alguma coisa me emociona, alguma coisa me afeta, eu estou afetado por alguma coisa que observei.
Esse afeto que eu tenho pela coisa não é positivo nem negativo, é de indagação, é de descoberta de conteúdo, de conceito. Isso é a filosofia. A filosofia parte do Talma, ela parte de um estalo do saber sobre um determinado objeto ou ramo do conhecimento desconhecido, ou sobre o qual ainda seja necessário algum estudo, alguma pesquisa, alguma conceituação. A poesia tem muito de filosofia, muito, muito, muito. Tanto no processo de inspiração, quanto no processo de transpiração, quer dizer, no processo de construção do poema. Os poemas que me vieram, a maioria me vieram a partir do Talma, me vieram a partir desse encantamento, desse relâmpago prateado da luz mágica, que me trouxe alguma coisa de surpreendente que me fez transbordar em palavras um poema. A maioria dos meus poemas vem assim. Eu tenho muitos poemas construídos logicamente, construídos formalmente. Tenho poemas concretos também, tenho prosa poética, mas os meus poemas me vêm a partir de um talma, me vêm a partir de uma emoção exagerada no conhecimento de alguma coisa, uma paisagem. As paisagens me inspiram muito, a natureza me inspira por demais. Eu tenho fé em que o clima faça parte da composição do nosso comportamento social. Eu tenho quase que certeza disso. Nós reagimos de uma forma emocional quando estamos com frio e reagimos com outra quando estamos com calor. Isso nos diferencia dos europeus, dos nórdicos, de povos acostumados e nascidos sob baixas temperaturas. Nós somos um povo que nasceu sob o calor dos trópicos, sob o calor intenso, sobre uma natureza magna, uma natureza farta. Essa natureza tem sido a minha maior musa, a minha maior fonte de inspiração. O poema sendo forma, e eu querendo fazer poema, basta estudar a gramática. Eu estudo a gramática, me enquadro a ela, procuro palavras de sonoridade idêntica e construo o poema de acordo com o que o soneto diz que um poema deve ser. 3 quadras e um terceto, ou coisa que o valha, ou como o cordel diz que deve ser, são as oitavas, são 8 versos, ou, enfim, outra forma poética. Eu pego essa lógica formal toda e jogo lá ou as minhas emoções, ou as minhas reflexões sobre o mundo, ou as minhas angústias, ou os meus afetos, ou tudo isso junto, e construo os poemas. Mas eu também posso construir um poema desconstruindo essas formas, fazendo poema com versos livres, não respeitando absolutamente qualquer matemática poética, rimando ou dando sonoridade do primeiro verso com o 19º, ou lá sei eu, ou reinventando as formas poéticas, produzindo repetições reflexivas, redundâncias, aliterações e outros modernismos para os quais a poesia abre espaço. A poesia livre não tem limite. A poesia livre é um questionamento até a forma
ortográfica das palavras. Vocês sabem que o cérebro consegue ler com a ortografia trocada pelo conteúdo geral, uma determinada palavra, o cérebro consegue fazer a leitura pelo todo e não pela microparte componente. Então você pode fazer um poema que mexa ortograficamente com as palavras, ou você pode fazer um poema onde você invente as palavras, como o Jaguadarte, do Lewis Carroll, o autor de Alice, o inglês, o britânico, que é belíssimo. Ele, falando da espada Vorpal. A espada Vorpal, meu Deus, Vorpal é uma palavra que não existe. Jaguadarte, muito menos, que é o nome do poema. E o poema dizendo que era briluz, assim inicia. Quer dizer, era o brilho da luz, ele por aglutinação criou essa nova palavra, era briluz. E por aí vai. E você consegue ler, e o poema te apaixona, te amarra, te questiona, te viaja, te leva para um outro patamar do pensamento. Por isso a conexão com a filosofia. O poema está sempre imbricado com a filosofia. O poema está sempre questionando alguma verdade, ou afirmando outra, ou duvidando de todas. O grande poeta, para mim, dos versos livres, apesar de tantos outros, Apollinaire, Verlaine, Jacques Prévert, é o Walt Whitman, o norte-americano do século XIX. É um poeta que inaugura a liberdade formal na poesia, para mim, muito bem seguido pelo Fernando Pessoa. Belíssimo o trabalho do Walt Whitman, e é pura filosofia, são reflexões sentimentais sobre o ser, reflexões sentimentais sobre a existência, reflexões sentimentais sobre a verdade, sobre os sentimentos humanos, sobre o ciúme, sobre o amor, sobre o rancor, sobre o maravilhamento, sobre a paixão. É isso, a poesia é isso. Não posso me dizer que não se aprende poesia, porque também não posso dizer que se nasce poeta. Eu tenho lembrança da minha primeira poesia num poema do Fernando Pessoa, pequenininho, do tamanho de um botão. Papai leva no bolso, minha mãe no coração. Acho que foi o primeiro poema, a primeira forma sonora, rimada, com significado afetivo, sobre a qual eu tive acesso. Foi essa primeira forma, eu tive acesso em tenra idade, ali com uns 3, 4 anos, é de onde eu tenho memória da minha vida. Mas não passei por nenhum curso específico, nem de literatura, nem de formação poética, não passei por nada disso. Se isso se chama autodidatismo, eu sou autodidata, mas eu não sou exatamente autodidata, porque eu sou um cara que passou pela academia, se formou, eu tenho graduação em nível superior, fiz pós-graduação, passei quase toda a minha vida estudando e sempre fui apaixonado por estudar, por isso escrevo, enfim. Mas os meus interesses literários são diversos, são múltiplos. Eu leio psicanálise, eu leio economia, eu leio política, eu leio romance, eu leio poesia, eu leio história, gosto muito de ler história, me considero um pesquisador. Um dos meus últimos livros, o Burangaba, é um ensaio sobre a história do Tocantins. E o meu último livro é o História Didática da Cidade de Palmas.
São livros com uma pretensão de história, de historiografia, de conceituação do tempo e de conceituação das relações através do tempo. E, no entanto, sou poeta. E, no entanto, faço poesia. O Platão dizia que os poetas têm que ficar fora da República. Talvez por quê? Porque sejam pessoas complexas, questionadoras, enfim. Pessoas que talvez não se subordinem com muita facilidade a um poder institucional se ele não tiver conteúdo, se ele não tiver realização. Mas Aristóteles, ao contrário de Platão, e aliás um poeta muito mais complexo do que Platão, deu um grande ganho ao poeta que descobriu, ou melhor, que formulou o conceito de psique. Homero, um poeta, formulou o conceito de psique, o conceito de alma, dizendo que a psique, transformando-a numa deusa, é claro, desenhando-a como modelo de uma deusa, e psique era algo dos seres humanos, dessa deusa, que não morria. A psique não morria. A psique era eterna. E a psique pertencia a cada consciência humana, segundo Homero. Veja bem, e o Aristóteles dá esse crédito ao Homero, fala, porra, mas foi um poeta que forjou o conceito de psique, e nós devemos muito ao visionarismo dos poetas, a conceituação da filosofia. Coisas que os poetas disseram se tornaram paradigmas do conhecimento humano. Você pode pegar saberes de Heráclito, de Éfeso, de Platão, de Sófocles, que têm o hálito da atualidade, da modernidade, que são perfeitamente integrados ao momento que nós estamos vivendo, filosoficamente. São perfeitamente integrados para interpretar o momento que nós estamos vivendo. A poesia, então, é visionária. É visionária. A poesia pode antecipar conceituações futuras e talvez nem tão conscientemente assim. Uma epifania, como eu disse, um momento de iluminação, ou como os americanos chamariam modernamente, um insight, uma coisa que vem, um insight, uma visão interna sobre um determinado objeto, acontecimento ou relação, uma coisa que eu tento com a fotografia e tento com a poesia. Fazer filosofia, discutir a vida, discutir a existência, discutir os sentimentos, abrir os sentimentos, trazer à tona uma determinada verdade, alguma coisa que tem que ser dita, alguma coisa que precisa ser dita, alguma coisa que a realidade imponha uma necessidade de expressão. É isso. A filosofia faz a mesma coisa. E por que toda arte é poética? Porque toda arte nasce desse trauma, dessa inspiração, dessa epifania, dessa descoberta, desse sentimento forte e veloz como um arrepio, que te traz um motivo para escrever. Eu uma vez fiz uma oficina de poesia em Arraial do Cabo e levei aos alunos exercícios de sensibilidade e não de forma,
poética, da aparência externa, da poesia, soneto, a quadrilha, cestilha, sei lá o quê. Não falei nada a esse respeito da matemática da poesia, mas dei exercícios de sensibilidade, pedi que tirassem os sapatos e fomos andar sobre a areia da praia. O lugar é belíssimo, a praia é mais ainda. A praia é linda, a praia tem matizes de azul, verde e barcos sentados ao longo da areia. E fomos caminhar em direção ao pôr do sol e eu pedi que todos fechassem os olhos, caminhassem de olhos fechados e depois caminhassem em direção à água, sentissem a temperatura da água, meditassem no contato com a água, pedi para que sentissem os ventos, para que observassem os barcos, e eles descobriram palavras nos barcos para construir os poemas, mas trabalhando muito mais com desenvolvimento do que se chama desenvolvimento de sensibilidade, desbloqueamento, não é? Nós diríamos que as pessoas, a grande parte ou a grande maioria delas estão bloqueadas emocionalmente, bloqueadas por conteúdos educacionais, bloqueadas por acontecimentos, enfim. A maioria das pessoas se mantém dentro do limite da poesia formal, do soneto, do quarteto, da balada. Um número mais reduzido de pessoas se atreve ao verso livre, agora cada vez mais. Modernamente, cada vez mais se atreve ao verso livre. Então é isso, eu também não posso me arrogar, dizer que eu sou especialista em poesia. Eu não sou especialista em poesia. Disse que o filósofo é um amante da sabedoria, um amante da pesquisa, da busca do conhecimento. Eu acho que talvez o poeta também seja um apaixonado que busca menos o conhecimento e mais a exposição de um sentimento. A exposição de um sentimento verdadeiro que acaba por identificar milhares de pessoas que carregam aquele mesmo sentimento. E a verdade desse sentimento é exposta de uma forma em que a sonoridade das palavras, a acentuação tônica das palavras, enfim, o que é sonoro no poema e o ritmo da narrativa construam quase que um mantra, quase que um bloco de um sentimento espiritual ali colocado. Eu vejo assim a poesia. É possível exercitar a poesia formal, o soneto, a balada, cestilha, rondó, rondel. É possível estudar a forma e aplicar um texto de acordo com a forma. Agora, é possível também fazer o verso com liberdade, lançar ao papel os sentimentos, lançar ao papel com coragem uma dúvida, uma busca, uma paixão, uma memória, uma história, enfim. O poeta espanhol García Lorca faz romances com os poemas.
determinado poema dele que ele chama de romance e conta uma história amorosa no poema. Mas o faz em versos livres. E livremente também chama o poema de romance. Veja bem, como tantas coisas são possíveis na literatura. Então, gente, é isso, não tem muito a discutir, não tem muito a dizer além disso. Existe a poesia enquanto forma poética gramaticalmente definida dentro da literatura e existem os versos livres. Existe a poesia lançada no papel como uma pincelada brava num quadro, ou como um quadro do Picasso, ou como um quadro do Van Gogh, que é pura poesia. Enfim, exercitar poesia é sempre bom, lembrando o exemplo da oficina de Arraial do Cabo, exercitar a sensibilidade, exercitar os sentimentos, deixar os sentimentos fluírem, lembrar dos bloqueios emocionais. As pessoas no Brasil são muito oprimidas, essa que é a verdade. São muito oprimidas, há um processo histórico de opressão. Mas além do Brasil, em todo o mundo, há um processo histórico de opressão, de tiranias, ditaduras, guerras. Nós não vivemos a humanidade mais bonita de todas, não vivemos. Nós vivemos um mundo complexo, confuso, e desde há muito tempo esse mundo é assim, e parece que não há conserto para ele, uma casa velha balangando, esse mundo é, o meio ambiente sendo destruído, as relações políticas muito sujas, essa é a verdade. A grande maioria da população mundial vivendo um quadro de pobreza ou de semi-pobreza, uma outra grande parte vivendo escravizada e um número ínfimo de pessoas gozando de conforto material. Isso daí já é motivo de poesia e também de filosofia. Quer dizer, vivemos esse mundo caótico, esse mundo que as projeções do painel do clima da ONU não são nada boas. Não são nada boas. E é bom nunca esquecer, nós somos uma era, nós vamos passar por aqui, os dinossauros passaram, período Cretáceo, Cetáceo, a Terra vive se transformando, nós somos uma etapa desse processo. Transformações vão acontecer, não somos eternos no planeta. Outros povos virão, alguma diferenciação, ou como querem os cientistas, alguma mutação acontecerá, mutações acontecerão, outros seres habitarão o planeta também. Não acredito que o planeta se extinguirá, mas acredito que ele dará origem a novas formas de vida depois das mudanças. Enfim, nós vivemos esse processo que é muito complicado e vivemos também um processo de busca permanente de explicar o universo. O poeta também quer explicar o universo. Quando muito, o poeta quer explicar o universo dos passarinhos, como o Manuel de Barros. Não é? Se preocupa com minimalismo, com o universo do mínimo, ou o universo mínimo,
ou com um amplo universo como o Drummond de Andrade, que vai dizer que nessa cidade do Rio, com 2 milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Uma solidão intercontinental, a solidão do Drummond, né? Bom, minha gente, é isso. E também tem outra coisa, existem as atitudes poéticas. Você não precisa escrever poesia, você pode ter atitudes poéticas. Atitudes que tenham um ponto de vista estético, antes apolítico. Eu também defendo essa postura para a poesia. Poesia é um ponto de vista estético, não é um ponto de vista, pode até ser, em alguns momentos pode ser um ponto de vista político, mas expressado ou expresso dentro de uma estética inovadora, dentro de uma estética não pensada, uma estética nova, uma estética proposta, um protótipo, um experimento, uma tentativa nova de fazer. Enfim, além da atitude poética, música, ritmo, rima, é música. A poesia está muito próxima da música. Muito, muito próxima da música. A poesia está muito próxima das artes plásticas. Poesia, um quadro. Eu vejo muita poesia em Van Gogh, em Paul Klee, em Hopper, em Munch. Eu vejo muita poesia em Gauguin, em Van Gogh, em Michelangelo. Eu vejo muita poesia nos artistas plásticos, na forma, nos atrevimentos de cor. A poesia me surpreende muito dentro das artes plásticas, pelo que eu consigo ler como poesia. Eu fiz o meu primeiro poema no Tocantins, sobre o próprio Tocantins, em 1989, em Miracema, e tem um verso que se repete no poema, que é Toca, toca, Tocantins. Esse verso depois foi apropriado em várias músicas que se editaram, enfim, mas é Toca, toca, Tocantins, Tocantins do pé rachado, Tocantins da galinhada, Tocantins, a Miracema, Mira la Luna, mas Mirapalmas, Mirapalmas, Tocantins, Palmenses, tudo está mudado, diz Teotônio Segurado. Palmenses, o Tocantins já foi tocado, digo eu, emocionado. Enfim, o poema é imenso, o poema tem 2 páginas de poema, eu não lembro de tudo e atropelei os versos aqui enquanto eu falava. Mas é um poema épico, aproveita o discurso do Teotônio, não é? Teotônio Segurado, declarando a independência do antigo norte de Goiás, ele dá esse brado. Lá em Natividade, ele grita: Palmenses, tudo está mudado. Então, essa frase, o poema incorpora. Bom, enfim, é isso. Eu sou Alexandre Acâmpora, eu participei da implantação do estado do Tocantins. Eu estive aí até 2016, quando então, por motivos particulares, pessoais, eu tive a obrigação de voltar para o Rio de Janeiro. E, enfim, voltei, mas não voltei, porque desde então passo 8 meses por ano no Tocantins e os 4 meses restantes com a minha família no Rio de Janeiro.
Eu sinto muita falta atualmente, esse negócio da pandemia, Deus me livre, eu não gosto nada disso. Enfim, eu gostaria muito de estar aí, eu já estou desadaptado a esse clima daqui. Eu sinto muita falta de Palmas, sinto muita falta do Tocantins. Eu conheço o Tocantins bem, já andei pelo norte, pelo sudeste, pelo sul, enfim, uma saudade imensa. Espero esse ano ainda estar por aí desenvolvendo projetos, editando o História Didática da cidade de Palmas, que ainda não foi editado, fazendo uma nova edição do Burangaba, que é um ensaio importantíssimo para a historiografia tocantinense. Quem leu sabe. Burangaba é um livro que tem uma magia de discutir todos os saberes a partir da cultura ou da análise da cultura tocantinense, ou da análise da história do Tocantins. Ele faz uma leitura da humanidade. É muito interessante o Burangaba, eu adoro esse livro. E espero poder reeditá-lo e editar a História Didática. Como exercício dessa oficina, eu proponho exercícios de sensibilidade, exercícios de reconhecimento da natureza, exercícios de desenvolvimento dos sentidos, da audição, do olfato, do paladar, da visão, da sensação de toque, de pele. Eu proponho exercícios de desenvolvimento de sensibilidade e proponho também que estudem as formas externas dos poemas dentro da gramática portuguesa, estudem lá como matematicamente se constrói um poema. Porque isso existe, não pode se negar. Existem os versos livres, tudo bem. Existe o poema concreto, tudo bem, que já é uma forma estabelecida. Existe o soneto, uma forma estabelecida. Existe o cordel, outra forma estabelecida. Estudem essas formas, elas têm sua matemática, elas têm sua própria gramática, elas têm o seu modo de produção estrutural. Qual é a estrutura do soneto? Entendeu? Ou então se lancem aos versos livres, ou desenhem no papel um poema concreto, ou tenham atitudes poéticas, sejam apaixonados pela vida, sejam afetados pela vida. Não sei se, se todos querem ser afetados pela vida. Vivam intensamente, procurem viver intensamente tudo e tentar refletir sobre o que se vive, tentar discutir consigo mesmo a experiência que você está tendo em ser humano, as coisas que você está aprendendo. E se você quiser, expresse, coloque no papel, pinte um quadro, faça uma música, se expresse, se coloque no mundo, se faça presente. Não sei, vocês preferem ficar aqui à toa ou preferem realizar alguma coisa que seja importante para a coletividade, para o todo? Um poema tem uma importância para o todo, não só para o autor. E o autor acredita que essa importância tem que ser divulgada, distribuída. E as pessoas devem saber da boa nova, desfrutar da boa nova,
ter novos horizontes a partir da Boa Nova. Enfim, é isso mesmo que eu tenho a dizer para todos vocês, e nós vamos ter uma parte aí de bate-papo, e eu estou aqui mesmo para conversar com todos vocês sobre o que vocês quiserem. Saudade, um grande beijo para todo mundo.